Olá, tudo bem? Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Nathan Felipe e estamos estudando a revista da CPAD do quarto trimestre que tem por tema Justiça Divina. Hoje nós falaremos da lição 11, a visão do templo e o milênio. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanhe nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das notificações. Nesse momento eu quero agradecer aqui a presença do nosso pastor, a presença de todo o pessoal da EBD, quero agradecer ao professor Ivanir Fernandes que nos dá essa oportunidade e nos coloca para trabalhar junto ao reino e junto aos maravilhosos colaboradores que estão sempre por aqui. Nessa hora eu gostaria de falar sobre a lição, a visão do templo e o milênio. Essa lição em especial tem o texto áureo. Nesse momento nós vamos ler que fala: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está em Isaías capítulo 6, versículo 3. A verdade prática é: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Quem acompanha a lição vê que ela tem algumas leituras diárias, e aí eu não vou me citar todos para que essa aula não fique demasiadamente longa, né? A leitura bíblica em classe ela está em Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aqui, brevemente, a introdução dessa lição, eu gostaria de citar algumas coisas. Nessa lição, a gente vai citar sobre a glória do Senhor que foi embora do templo. Nessa lição vai ser falado sobre a restauração da nação de Israel, o novo templo feito na terra, o novo templo estabelecido no milênio e uma nova dispensação, onde a glória do Senhor completa o templo, né, que é a profecia de fato revelada por Ezequiel. A lição ela objetiva mostrar a revelação que Ezequiel nos trouxe, identificar o templo terreno e o templo do milênio e relacionar esses dois templos com a santidade de Deus, mostrando que a ideia de Deus sempre foi que a sua glória dominasse o povo, a nação e o templo. Iniciando aqui então a nossa lição, como introdução, o comentarista diz que a palavra-chave dessa revista e dessa lição é a santidade. Israel ela foi uma nação escolhida pelo Senhor. Então, para isso, ela deveria ser uma nação separada de costumes, separada de ações, separada de Deus, né? Porque as nações em volta, elas veneravam vários deuses. E Israel não. Israel deveria venerar apenas um só Deus, o Senhor, Jeová, Yahvé, como nós conhecemos. Isso fazia com que eles voltassem para a santidade de Deus, né? Por todo o tempo, Israel sempre teve um grande problema, que o problema de Israel se baseava em eles se voltarem contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus, e começavam a praticar ações que os demais povos praticavam, ações iníquas, ações que Deus não aprovava, que ele reprovava. E com isso, a nação, para aprender a ficar próximo de Deus, acabava caindo na mão dos inimigos. Então, uma palavra-chave dessa lição é santidade. A santidade de Deus, ela grita. A santidade de Deus, ela é necessária. O povo e a nação sempre precisou atentar para isso, mas não conseguiam fazer isso. O primeiro tópico da lição é sobre o que vem depois da restauração. A revelação de Ezequiel, ela segue o mesmo padrão de experiência desde o início da sua vocação e sua chamada.
ele vem falando desde o início do seu livro até o final sobre o mesmo tipo de linguagem. Né? Primeiro, o templo é destruído, o templo é reerguido, a glória do Senhor impera e domina. E aí, isso sobre a visão do templo, né? Mais para frente nós vamos falar sobre o milênio. Primeiro tópico, subtópico do primeiro tópico, a porta oriental do templo. Israel, ou a nação de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela sempre foi formada de uma maneira específica. Uma maneira específica e acessada por determinadas portas. Né? Dentre essas portas, algumas principais, conhecidas como as 12 portas, uma específica que é a porta oriental do templo, ou a porta da consolação, ou o portão dourado. Essa porta ela foi reedificada na época de Neemias. A porta oriental era por onde Jesus entraria na cidade santa. Hoje ela está lacrada, e eu vou explicar. Essa porta era usada para a passagem do cordeiro em direção ao monte do templo, para purificação no dia do perdão. Então isso era um costume judaico. De frente para o vale de Cedron, de frente para o Monte das Oliveiras e ao lado, hoje, onde construíram um cemitério, em 1570, para impedir a entrada do Messias. Mal sabendo o construtor que o Messias já havia passado por ali sobre o burrinho e aclamado como Messias. Então ele apenas fez o que a profecia de Ezequias já tinha falado. Isso é um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas entram na nossa vida, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e as pessoas estão achando que estão impedindo um querer de Deus. Mas a vontade de Deus, ela sempre será feita. Mesmo com impedimentos, a vontade de Deus sempre será feita, porque nada pode parar a vontade de Deus. Isso é, a porta oriental, ela foi lacrada para que ninguém mais entrasse, porque ela tinha uma finalidade, fazer com que o Messias passasse por ela. E essa porta era uma porta escatologicamente muito importante, porque ela mostra quando o retorno do Messias, quando o Messias retornar, de fato, com a sua igreja sobre o monte, né, e eu vou falar mais à frente, é de frente para essa porta, por essa porta para essa porta que ele será voltado. Né? Três observações importantes é que a glória de Deus ela vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel começa a anunciar a destruição do templo e a queda da cidade, ele viu que a glória de Deus ela se afastava para o Oriente como sinal da retirada do meio do povo. Então essa visão oriental sempre foi uma visão profética, apontando para a presença de Deus próxima ou a presença de Deus se afastando. Né? Como eu disse anteriormente, Israel sempre teve esse problema de se voltar contra Deus, se voltar contra a santidade de Deus, e então Deus permitia os cativeiros, Deus permitia os exílios, Deus permitia que os inimigos ganhassem sobre Israel, para que Israel voltasse novamente para Deus e Deus o perdoasse e restaurasse. Né? A gente conhece, todos conhecemos aquela grande e majestosa palavra que fala sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Né? Existem muitas palavras que citam nesse cunho de que a restauração é sempre melhor do que o início das coisas, porque Israel sempre teve esse problema de se voltar contra Deus, de cair num erro, de virar para outros deuses, e aí a glória de Deus se afastava, porque não tem como desobediência à vontade de Deus andar junto com a santidade de Deus, não há como. No terceiro ponto da lição, ele fala sobre as reminiscências. A comunicação profética, a estrutura dos discursos continua dessa mesma forma que sempre foi. Ezequiel compara a visão e mostra para o povo como um ato de esclarecimento e um ato que faz com que o povo tenha, de certa forma, esperança. Uma das funções dessa profecia em si, ou toda profecia, ela tem o cunho de tratar, mudar e gerar esperança. Porque toda vez que Deus trata alguma coisa, ele não quer acabar com a gente. Quando Deus trata com a gente, ele quer fazer com que nós tenhamos esperança de mudança, de melhoria, de crescimento e de um futuro melhor. Então esse ponto importante era para fazer com que o povo soubesse que eles estavam num cativeiro
estavam sofrendo porque se voltaram contra a santidade de Deus, mas que toda a restauração seria feita e eles poderiam ter uma esperança de um novo templo, um novo tempo e uma nova presença de Deus. Então esse ponto aqui é um ponto muito, mas muito importante, né? O segundo tópico da lição, ele fala sobre o tempo do milênio. No tempo do milênio, aqui é um ponto que eu preciso destacar. Ezequiel não foi o primeiro ou o único a falar sobre isso. Além de Ezequiel falar sobre o tempo do milênio, nós também tivemos Zacarias, que também falou sobre o tempo do milênio. Então, o que acontece aqui? Algumas coisas são diferentes. Eu já falei que o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, destruído e restaurado algumas vezes, inclusive quando eu citei a porta oriental, essa porta foi restaurada na época de Neemias, os irmãos vão conhecer, vão lembrar dessa história, e aí essas vezes que foi destruído e restaurado, isso fazia com que o povo tivesse uma nova sensação e uma nova esperança que Deus estava junto com ele novamente. Deus levantava alguém para ajudar, para reconstruir, para dar esperança ao povo. Só que de tudo isso que acontecia, uma coisa não se desviava. O que era? Qual era o fim do templo? A finalidade do templo era a adoração a Deus, era apontar para Cristo. Então, o templo, desde quando foi construído, desde lá do tabernáculo de Moisés, ele tinha simbolismos, ele tinha ações, ele tinha rituais que fazia com que apontasse para Cristo, apontasse para Jesus. Diferentemente agora do novo templo, do milênio citado na lição, não existem mais itens ou rituais que apontam para Cristo, porque Cristo será a luz da cidade. Né? Nesse momento não há mais necessidade da presença da arca, por exemplo, da aliança, porque o próprio Deus ilumina a cidade. O próprio Cristo é a presença. Então existem algumas diferenças entre o templo terreno com o templo do milênio. A lição fala sobre a Arca da Aliança, o altar de ouro de incenso, a mesa dos pães. Todas essas referências de rituais, de simbolismos, de instrumentos, eram instrumentos para que o homem fosse tratado e levado a Cristo. Como no novo templo, na nova dispensação do milênio, Cristo é quem ilumina tudo, a igreja, e nos comanda, a glória dele enche tudo e não há mais necessidade de rituais, a não ser um específico que eu vou falar daqui a pouco. Segundo ponto é uma dispensação diferente. Nesse novo momento, que é a dispensação agora do milênio, né, que já vai se encaminhando para o final do último bloco do livro de Ezequiel, dos últimos capítulos ali entre 40 e 48, fica bem claro que a nova forma desse templo ser utilizado é a forma da adoração plena a Deus. Que a terra realmente, a terra santa, será partilhada e distribuída entre as tribos de Israel, e isso vivenciado um novo reinado de Cristo pelo milênio, que de fato 1000 anos, anunciado por vários profetas. E isso algumas pessoas acham difícil de separar entre o literal, entre o simbólico, mas nós cremos que realmente o templo e o tempo do milênio será literal, será verdadeiro. E Jesus já foi o sacrifício vivo e será a glória completa e plena desse momento, né? E isso é um ponto aqui que esse segundo tópico aqui fala sobre a dispensação diferente, alguns itens de comparação entre o templo daqui e o templo de lá. Alguns rituais, terceiro ponto que ele cita como ritual diferente, alguns rituais não vão ser mais necessários, como eu já expliquei, que algumas coisas apontam para Jesus. E como Jesus já está plenamente glorificado e comandando o templo e o milênio, algumas coisas não precisarão ser mais realizadas. Mas uma das coisas continuará, que é o sacrifício. O único ponto que a gente pode destacar, que no milênio haverá sacrifício, o sacrifício anterior, mas a gente tem que voltar lá atrás. O sacrifício anteriormente ele era feito
para que o povo fosse lavado, né, uma morte vicária, através daquele sangue aspergido para que aquela pessoa que pecou fosse purificada. Jesus fez isso. Quando ele voltar e glorificar toda a humanidade que subir com ele, né, quando ele fizer isso de fato, ele começou isso, ele fez isso na cruz do Calvário, que Paulo até fala aos Coríntios que, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu galardão? Que Cristo nos comprou com seu sangue carmesim e tirou o poder da mão da morte. E aí, quando glorificar o nosso corpo e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que Paulo fala aos Coríntios, quando isso acontecer de fato, não precisará mais ter sacrifícios para expiar pecados, porque lá em cima não haverá pecados. A glória tomará e comandará de fato. A santidade de Deus será de fato respeitada. Mas o ponto aqui de sacrifício, né, nos parece, ou a visão escatológica que a gente acredita, que a nossa igreja acredita, é que esse sacrifício é um sacrifício simbólico para lembrar de Cristo. É como se fosse a Santa Ceia, né? Tomar desse pão e beber desse cálice até que ele venha como símbolo da sua morte, da sua vida. E aí esse sacrifício é mais ou menos assim, é como se fosse um ponto de simbolismo para que o sacrifício que Cristo fez nunca seja esquecido. Então, por isso que o sacrifício será continuado no milênio. Como, passando para frente aqui, como terceiro ponto, que é a santidade e a glória, como eu já falei, o ponto principal de todas essas lições é que o povo sempre se voltava contra Deus, sempre errava contra a santidade de Deus, e Deus não conseguia, de fato, plenamente governar o povo, porque o povo não deixava, o povo se afastava dele. Então a glória de Deus, ela se afastava do povo, se afastava do templo por culpa do próprio povo. Nesse novo momento, e aqui é o que o terceiro ponto da lição explica, a santidade e a glória de Deus comandarão, dominarão o átrio do templo, como anteriormente era feito, desde o tabernáculo, ele será tomado e de fato os verdadeiros adoradores praticarão obras realmente verdadeiras diante dele. Dessa vez foi o que o profeta viu, que a glória do Senhor enche o templo, como aconteceu no tabernáculo de Moisés, como aconteceu na inauguração do templo. De fato isso aconteceria e para sempre, No segundo ponto do terceiro item, a identidade do guia celestial. Isso aqui será falado melhor na próxima lição, que é a lição 12. Mas aqui Ezequiel, ele entra no interior do templo e um personagem o guia, mostrando para ele algumas coisas. Ele mostra o homem de pé, ele indica o anjo do Senhor, ele mostra aqui é o trono, a planta dos pés, onde habitará o rio, e isso vai de encontro e paralelo à visão de João. A visão de Ezequiel é a mesma visão que João viu, do mesmo jeito que João viu. Inclusive vários aspectos e vários itens, como por exemplo o rio, que ambos veem, Apocalipse 21 e 22, e Ezequiel aqui a partir do 40. Então são visões que um corrobora com a mensagem que o outro está fazendo. Como eu já disse, uma das principais causas do exílio dos inimigos, da vitória dos inimigos contra Israel, sempre foi por Israel se afastar de Deus, se afastar da glória de Deus e se juntar à idolatria. Sempre foi isso. Então um ponto importante dessa lição é a santidade de Deus e o não à idolatria. O não à idolatria sempre deveria ser um marco para Israel, mas Israel não conseguia. Nesse terceiro tópico, fala sobre a santidade para sempre. Então, assim como antigamente a idolatria fazia com que o povo se voltasse contra Deus, nesse momento, Ezequiel viu isso, João viu isso. Nesse momento, a idolatria será erradicada. Não haverá mais fome, mais dor, mais pecado e definitivamente o povo será
diante de Deus, e Deus será o seu Deus, o seu Senhor, o seu santo, aquele que ilumina a cidade, aquele que comanda, aquele que é o sol da justiça, aquele descendente de Davi, pelo qual o trono nunca sairá de suas mãos, Jesus, aquele que veio da raiz de Jessé, da raiz de Davi, de Judá, aquele que foi profetizado todo o Antigo Testamento apontado para ele e o Novo Testamento vivido, o reino que ele trouxe para cada um de nós. Então, o muito importante é nós sabermos isso. A santidade é um item importantíssimo. A glória de Deus, ela volta para fazer com que, de fato, o povo seja um e Deus seja o seu Senhor, que sempre foi a ideia de Deus, sempre foi a vontade de Deus, se relacionar com o homem e fazer que o homem fosse um com ele, e fazer com que o homem pudesse entender a sua vontade, fazer a sua vontade, respeitar a sua santidade, a sua autoridade. Sempre foi isso que Deus quis. Então nós já falamos sobre a porta, nós já falamos sobre a porta oriental, nós já falamos sobre a restauração do templo nessa terra e a comparação entre o templo da terra e o templo do milênio. Nós falamos sobre a importância da santidade, da glória de Deus. Nós falamos sobre o templo diferente, o templo e a dispensação, sobre os remanescentes, que é muito importante, porque por isso que eles se juntavam à mensagem de esperança. Porque, como eu já falei, Deus não dá mensagens para apenas nos cobrar. Ele dá mensagens para que venhamos ter esperança de dias melhores. E que a glória do Senhor toma todo o local. Falamos sobre os rituais que serão diferentes, o sacrifício, falamos sobre a glória de Deus, a identidade daquele que guia Ezequiel para ver essa visão, assim como João. João viu algumas coisas mais nítidas, né? Como, por exemplo, viu o trono, viu o Senhor, viu os seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, né? Então são visões que estão aqui no mesmo ambiente, né? Então essa lição é uma lição muito importante, fazendo com que a gente entenda um novo templo e o milênio de Deus. Agora, para você entender o milênio de Deus, eu preciso aqui te falar uma série de ações. Uma série de ações. Né? Partindo aqui do guia celestial que Ezequiel viu lá dentro, ele viu um templo sem pecado, ele viu um templo com uma verdadeira adoração, ele viu a vontade de Deus sendo de fato cumprida, e ele viu o governo eterno de Deus e o próprio Deus sendo apresentado, assim como João. É um processo. E isso aqui é uma visão escatológica complexa. Então existe um processo desde hoje até o milênio. Para que a gente conclua aqui a nossa lição, para que a gente conclua esse entendimento sobre a visão de Ezequiel, aonde é que se encontra esse novo templo do milênio, aonde se encontra isso daqui, que é o tema da nossa lição, como nós já falamos, é a visão do templo, ou seja, o novo templo, tanto terreno quanto o milenar e o milênio. Então, para que a gente entenda em qual cenário e qual momento da história nós estamos aqui, eu vou traçar agora aqui uma série de acontecimentos. Então, a visão nossa, ou a nossa visão de igreja, por exemplo, é uma visão escatológica que visa o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo, ou seja, a igreja, na nossa visão, será arrebatada antes da tribulação e antes do milênio. Hoje, nós estamos vivendo a nossa vida, né? Jesus veio a essa terra, foi renegado, morreu, ressuscitou, nos deu vida, está ao lado do trono de Deus agora. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, no abrir e piscar de olhos. Então nós estamos vivendo. Quando ele vier e a igreja for arrebatada de forma secreta e repentina, nós então entraremos com ele na glória. Quando entrarmos com ele na glória, 7 anos se passarão. Esses 7 anos é o que nós conhecemos como a tribulação na terra. 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de perseguição. Aqueles que morrerem aqui, que não aceitarem o anticristo, serão recebidos lá no céu. João vê isso como aqueles que vieram com as suas vestes salpicadas de sangue. E aí isso aqui é um tema para uma outra lição.
Mas o importante aqui destacar da trajetória é, nos 7 anos que a igreja não está mais nessa terra, 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de problema, né? Que é quando o anticristo realmente dará as caras. Nesse período, a igreja que subiu com Cristo estará lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque quando nós subirmos, nós passaremos por um julgamento de galardão e entraremos nas bodas do Cordeiro. Por 7 anos, que é o período que estaria tendo a tribulação nessa terra, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Se é 7 anos literal, se é 7.000 anos, se um dia é como 1.000 anos, isso são discussões, mas a gente entende que a Bíblia fala que 7 anos de tribulações, após 7 anos, que enquanto estaremos na boda do Cordeiro, e os 7 anos aqui nessa terra se passarem, Israel, ele vai ser pressionado pelo anticristo e pelas nações que se voltarão junto com ele. Então o anticristo vai se juntar às nações, o anticristo vai guerrear contra Israel, que é quando o sacrifício do templo vai ser retirado. Nessa hora, Israel reconhece que Jesus é o Messias. Ao fim desses 7 anos, Jesus volta com glória, em glória, junto com a igreja, na famosa visão que nós conhecemos, que sobre o cavalo branco e sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glória a Deus a Jesus, glória seja o seu santo nome, sobre o monte. Nesse momento, ele volta sobre o monte, junto com seus anjos e a sua igreja, montado no cavalo branco, nessa fatídica cena maravilhosa. Existe uma batalha que nós conhecemos como Gog e Magog. Nessa batalha, Satanás é vencido, preso por 1000 anos. Nesse período de 1000 anos que Satanás é vencido, é justamente o período da visão de Ezequiel. Não só de Ezequiel, como também de Zedequias e de João, né, que é o do milênio, e é o contexto dessa lição. Nesse milênio, nós reinaremos com Cristo num reino milenar, né? E Ezequiel enxerga o templo dessa dispensação, desse período, desse tempo, que é o tempo milenar. Depois disso, Satanás será solto de novo, mais uma vez se levantará contra o Senhor e contra a igreja, será derrotado, lançado no fogo, no lago do fogo e enxofre. A igreja vence com Cristo novamente, e então viveremos de fato na Nova Jerusalém. Então, uma breve explicação dos fatos até o milênio, chegando de fato aonde Ezequiel viu, que é o templo novo. O templo antigo, várias vezes destruído e reconstruído por causa da desobediência de Israel, uma fome espiritual e um apontamento para a esperança de remanescentes que acreditem em Deus, e confiem que Ele pode fazer o mais pela gente, que Ele pode transformar de fato um novo Israel, e que apontando para que nessa nova dispensação do milênio, o novo templo será pleno em Deus, pleno no conhecimento, pleno na santidade, pleno no Senhor de todas as coisas, que governa eternamente. Então essa é a conclusão da lição. Ele foi levado para essa visão, mostrando anteriormente todas as abominações no templo, abominações do povo, mostrando o quanto Deus tem misericórdia e de qual forma retornaria glória a Israel através de Deus. Então essa é a lição, o templo e o milênio. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer àqueles que estão com a gente até nesse momento, ouvindo essa lição. Que Deus possa enxertar no seu coração um temor, um amor de que Ele vem aí. Nesse momento eu quero te convidar para seguir o Crente Docente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/Crente Docente, ativar as notificações do canal do Crente Docente no YouTube e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Em nome de Jesus, sejam abençoados.